O complô para matar Jesus, Mateus capítulo 26. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que dentro de 2 dias se celebra a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos do povo, reuniram-se no palácio do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem a Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não no dia da festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, tendo um vaso de alabastro com unguento de alto preço, e o derramou sobre a cabeça dele, estando assentado à mesa. E seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Porque se podia vender este unguento por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: por que importunais essa mulher? Pois praticou comigo uma boa ação. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Porque derramando ela este unguento sobre o meu corpo, o fez para preparar-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, que se chamava Judas Iscariote, foi ter com os principais dos sacerdotes e lhes disse: o que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei. E ele lhe pesaram 30 peças de prata, e desde então buscava a oportunidade para o entregar. Interessante, né? Essa história seguida uma da outra. Tem muito a falar conosco. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele disse: da cidade a um certo homem, diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, ele assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a lhe dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que comigo põe a mão no prato, esse me há de trair. Na verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, que o traía, disse: sou eu, mestre? E ele disse: tu o disseste. A resposta de Jesus deve ter sido tão tranquila que os outros nem ouviram. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei mais deste fruto da vida até aquele dia, quando beberei de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: embora todos se escandalizem em ti, eu todavia nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar que se chama Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então Jesus lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo: Meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, os encontrou dormindo. E disse a Pedro: Então não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, os achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados de sono. E deixando-os de novo, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto de seus discípulos e lhes disse: Dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, porque é chegado que me trai. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e com paus, vinda da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o que o traía lhes tinha dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse. Prendei-o. E logo que se achegou a Jesus, disse: Eu te saúdo, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então chegaram-se eles e lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo a um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada perecerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve ser feito? Naquela hora disse Jesus à multidão: Como para um salteador saíste com espadas e com paus a me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso acontece assim para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram ao palácio de Caifás, o sumo sacerdote, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o átrio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se com os criados para ver o fim. Ora, os principais dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho procuravam um falso testemunho contra Jesus para sentenciá-lo e o entregarem à morte. E não o achavam, apesar de muitas testemunhas falsas se apresentarem, mas por fim vieram 2, que disseram: Este homem disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e em 3 dias reedificá-lo. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma aos que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe disse: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que a partir de agora vereis o Filho do Homem assentado à mão direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Ele blasfemou. Que mais necessidade temos de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E ele respondendo disseram: É culpado de morte. Então cuspiram em seu rosto e lhe davam murros. E outros o golpeavam com a palma de suas mãos, dizendo: Profetiza-nos, Cristo. Quem é que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e se achegou a ele uma criada, dizendo: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo ele à porta, outra criada ouviu que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois aproximaram-se os que estavam por ali e disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és um deles, porque até a tua maneira de falar denuncia.
Então começou-lhe a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E o galo cantou imediatamente. E se lembrou Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Então nós vemos aqui, gente, uma história, né? 75 versículos nós lemos, então assim, se eu for falar também, falarei muito e esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas quantas histórias, quantas lições podemos aprender aqui. Então assim, que você respire, que você reflita e que você seja ministrado exclusivamente pelo Espírito Santo, de acordo com a necessidade que você precisa nesse momento. Porque se nós lermos esse capítulo várias vezes, o Senhor vai falar conosco de formas diferentes. Porque estamos sempre em momentos diferentes. Não sei se Deus está querendo chamar sua atenção para que você vigie. Vigie em oração, vigie nas suas atitudes. Vigie na sua autoconfiança. Né? Pedro foi tão autoconfiante, jamais te negarei. Foram tão críticos. Essa mulher derramou desse perfume, de repente vendeu Jesus por 30 moedas. Não sei qual é a área da sua vida que está precisando de uma profunda reflexão agora. Eu tenho muitas e as farei. E espero que você faça também. Deus abençoe muito a sua vida e eu te vejo no próximo capítulo.